Olá, boa tarde. Um relatório do Ministério da Saúde revela uma situação de calamidade nos hospitais federais do Rio. Andares inteiros estão fechados e dezenas de leitos desativados. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do governo é imunizar 90% dos quase 82 milhões dos brasileiros do público-alvo. Em Mato Grosso, a polícia está em busca de uma quadrilha que levou terror a uma cidade no norte do estado. Vai ser enterrada agora à tarde a professora que morreu depois de ser arremessada de um tobogã num parque de diversões no interior de São Paulo. Um adolescente palestino morre durante uma operação militar de Israel na Cisjordânia, em meio a uma nova onda de violência na região. E mais, no balanço de 100 dias de governo, o presidente Lula afirmou que as novas regras para o controle das contas públicas serão aprovadas e voltou a criticar a taxa de juros. A produção e a venda de veículos no Brasil tiveram forte alta em março, na comparação com fevereiro. O Jornal Hoje está começando. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar mais de 81 milhões de brasileiros. Neste ano, a recomendação do Ministério da Saúde é para que a vacinação seja feita em uma única etapa para todos os grupos prioritários, de acordo com a disponibilidade de doses dos estados e também das cidades. 91 anos, 5 filhos, 8 netos, 3 bisnetos e uma carteirinha de vacinação, que é um exemplo para a família toda. Na largada da campanha de vacinação contra a gripe em São Paulo, lá estava a dona Júlia, mais uma vez no posto de saúde. E se tem vacina recomendada para a senhora vai e toma? Ah, vou e tomo. Não perdi uma vacina. Graças a Deus, né? Um compromisso que mãe e filha cumpriram juntas. Quem traz quem para vacinar? A dona Júlia que me traz. Ela não tem reação nenhuma, nem dor muscular e não pega gripe. Um resfriadinho, né? Mas são sintomas fracos, leves. Não fica mais grave? Não. Evita uma pneumonia ou alguma coisa mais grave. É para prevenir as complicações causadas pela gripe que a vacina contra a doença começou a ser oferecida hoje em cerca de 40 mil postos em todo o país. Mais de 81 milhões de brasileiros estão entre os grupos que devem se vacinar. A meta do Ministério da Saúde é imunizar até o dia 31 de maio 90% desse público-alvo. Crianças a partir dos 6 meses e com menos de 6 anos, idosos acima de 60 anos, grávidas, mulheres que deram à luz recentemente, quilombolas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, do sistema portuário, das forças de segurança e das forças armadas, detentos e funcionários do sistema prisional. Diferentemente das últimas campanhas, o Ministério da Saúde orientou que este ano a vacinação contra a gripe ocorra em uma etapa única, sem o escalonamento do grupo prioritário. Mas cada prefeitura tem autonomia para definir o cronograma da campanha. Aqui em São Paulo estão sendo vacinados primeiro as crianças, os idosos, as grávidas, as puérperas, os imunossuprimidos e os indígenas. Em Pernambuco, 3,5 milhões de pessoas poderão tomar as doses de vacina contra a gripe. Só no Recife, serão 160 postos de saúde à disposição da população para se imunizar. No Rio Grande do Sul, 5 milhões de pessoas são esperadas para receber o imunizante. Eu já me vacinei todas do Covid também. Sempre imunizada? Sempre imunizada. E viva o SUS! A procura pelo imunizante que protege contra os tipos A e B do vírus influenza tem diminuído. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, só 71% do público-alvo tomou a vacina. No ano passado, a taxa caiu para 68%. A vacina contra a gripe, ela já está bem consolidada, é uma vacina histórica e que demonstrou ao longo dos anos em que é utilizada com regularidade que diminui a gravidade e a mortalidade pela gripe. Então, é uma vacina essencial que todos devem tomar, especialmente os grupos prioritários.
A aposentada Nilza Marzulo chegou cedo ao posto de saúde no Rio de Janeiro e falou da importância de se proteger da gripe. Eu ficava gripada muito e ainda não tinha tomado. De uns anos para cá, quando eu comecei a tomar, melhorei muito, muito, muito. Quem fala o contrário não sabe o que está falando, não é? É isso aí, dona Nilza. A senhora é a prova, portanto, aí, né, do efeito benéfico da vacina contra a gripe. E olha só, os casos de síndromes gripais, síndromes respiratórias agudas graves, eles têm lotado as emergências. Em Fortaleza, os atendimentos nas UPAs quase dobraram no mês passado. Os corredores deste hospital, referência em tratamento pediátrico no Ceará, estão abarrotados nos últimos dias. Aqui a quantidade de pacientes já é quase o dobro da capacidade de atendimento. Continua a lotação porque não tem vaga para leito. Caso até de criança com Covid misturada com criança esperando exame. O problema enfrentado pelas crianças é consequência do aumento de casos de síndromes gripais que vem atingindo a população em geral por aqui. E como num efeito cascata, a superlotação também acontece nas unidades de pronto atendimento, prejudicando pessoas de todas as idades. 9h30, 10 horas quando eu cheguei, aí ela foi atendida agora, 3 horas, ou seja, de 9 até 3, e eu ainda não fui atendida. Lá dentro tá um inferno, a gente gritando de dor, coisa horrível, coisa horrível. Tudo é lotado, é cheio de gripe aí, as crianças, os adultos. Muita gente gripada, febre alta lá dentro. Com essa corrida às unidades de pronto atendimento, de modo geral, o número de atendimentos nas UPAs de Fortaleza em março foi mais que o dobro de fevereiro. Segundo os médicos, as crianças são as mais atingidas pelas síndromes gripais por causa da baixa cobertura das vacinas nessa faixa etária. Por isso, Fortaleza antecipou em 2 semanas o início da vacinação contra a gripe em crianças menores de 6 anos. Eu vi que estava sendo antecipada, eu trouxe logo ela. É melhor prevenir. Este médico explica que o período de chuva ajuda a espalhar diferentes tipos de vírus. Esse ano é um dos anos mais intensos, né, que a gente tem visto recentemente. Então, tem circulado simultaneamente os vírus influenza A e B, né, que não é muito comum, geralmente é só um ou outro, mas estão os dois circulando. O vírus essencial respiratório, determinando bronquiolite grave em criancinhas pequenas, abaixo de 6 meses principalmente, e Covid continua, né, aí atuando e aparecendo. Na síndrome gripal, a pessoa apresenta ao menos 2 sintomas, como febre repentina, calafrios, dor de garganta e de cabeça, tosse, coriza e dificuldade para sentir sabor e cheiro. Este médico explica a diferença entre a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave, ela dá um passo um pouco mais, um agravamento um pouco maior, envolvendo o funcionamento do nosso pulmão, de uma forma geral, causando dor no peito, sensação de peso no peito e dificuldade para respirar. Já está implícito que ele é um paciente com perfil de ficar hospitalizado. Segundo a Fiocruz, de janeiro até a penúltima semana de março, foram mais de 39 mil casos de síndromes respiratórias agudas graves no país. São Paulo foi o estado com mais casos, seguido por Minas Gerais e Paraná. Pernambuco e Ceará tiveram as maiores incidências da SRAG no Nordeste. A Covid é tipicamente uma síndrome gripal, em que cerca de 20% dos indivíduos pode virar uma síndrome respiratória aguda grave. Por isso a maior importância da gente, em um período como esse, é manter a vacinação de influenza em dia, a vacinação de Covid, vai dar uma proteção contra as formas mais graves das duas doenças. Em relação ao hospital mostrado no começo da reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará informou que ele é voltado para pacientes de alta complexidade, mas que a maioria dos pacientes que tem recebido apresenta quadros médios ou leves, quadros que deveriam ser atendidos nos postos de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza diz que pretende resolver a lotação das UPAs o mais breve possível com a abertura de emergências que estão em reforma. Fundamental, né, que as secretarias municipais e estaduais de saúde trabalhem, corram contra o relógio para ajudar a população nesse momento tão difícil. E olha isso que grave, uma vistoria do Ministério da Saúde encontrou uma situação de calamidade nos 6 hospitais federais do Rio. Tem andares inteiros fechados e 300 leitos desativados.
A rede de hospitais federais do Rio atende pacientes de toda a região sudeste. São unidades de referência em tratamento de alta complexidade, como câncer, cardiologia e transplantes. O relatório da comissão técnica criada pelo Ministério da Saúde mostrou hospitais em estado de calamidade. Equipamentos sucateados, falta de profissionais, centros cirúrgicos e andares inteiros fechados. O relatório indica que a rede federal começou o ano com quase 600 leitos fechados. Hoje são 300 leitos parados. É como se um hospital inteiro tivesse parado de funcionar. O documento completo tem mais de 300 páginas e um retrato do descaso em cada hospital. No Andaraí, o único que tem um centro de queimados, está com a emergência fechada. A unidade coronariana e as salas de pequenas cirurgias não funcionam. O Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, fechou a área da cirurgia pediátrica e parte da clínica médica. Ao todo, 45 leitos não funcionam. No Hospital de Ipanema, 3 salas do centro cirúrgico estão fechadas. Leitos de terapia semi-intensiva não funcionam. No Hospital Federal da Lagoa, a unidade coronariana não funciona e há 34 leitos fechados. De acordo com o relatório, a situação no Hospital dos Servidores é ainda mais grave. 6 salas de cirurgia estão paradas por falta de equipamentos básicos e 66 leitos estão fechados. 14 são de terapia intensiva. O Hospital de Bom Sucesso tem o maior número de leitos fechados. São 140. 4 salas de cirurgias também não funcionam. Além disso, 80% dos equipamentos do Hospital de Bom Sucesso são antigos e ultrapassados. São problemas que deixam parte da população sem atendimento. Hoje, cerca de 340 pacientes graves estão em UPAs e emergências lotadas, sem o tratamento que precisam, à espera de uma vaga de alta complexidade num hospital federal. Há ainda pacientes que sofrem em casa, sem qualquer tipo de assistência médica. Nunca vagou nenhum leito, nunca ninguém entrou em contato e meu filho está em casa. Ele está precisando dessa vaga porque ele precisa de um gastro pediátrico e aqui a gente não consegue achar. A gente se sente abandonado, né, pelo poder público, porque na realidade nós pagamos tudo isso aqui. Não é totalmente de graça para a gente e nós não temos o retorno. O diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Rio diz que são necessários 8.000 profissionais de saúde para a rede e que algumas áreas estão sendo reabertas com o remanejamento das equipes. Já avançamos muito nesse curto espaço de tempo, com reabastecimento de insumos e medicamentos, reabertura de leitos, retomada do cateterismo cardíaco no Hospital Federal dos Servidores, ampliação desse procedimento no Hospital de Bom Sucesso e nos próximos dias inauguraremos um novo setor de oncologia no Hospital do Andaraí e novas enfermarias no Hospital de Ipanema. Retomamos os processos de obras e em breve iremos iniciar a recomposição da força de trabalho nos 6 hospitais federais após o diagnóstico já realizado de dimensionamento do nosso déficit. O desabafo daquele paciente, né, daquele senhor, resume tudo, né? Humilhação, é abandono. E não é que não é totalmente de graça, não tem nada de graça. Você está pagando por tudo isso. São os impostos que você paga em tudo que você consome na sua vida, né? Que é exatamente para que haja uma saúde pública com mínimo de qualidade. E quando você não vê isso, é exatamente essa sensação de abandono, de que tudo que você paga não tem o retorno nem no mínimo. Então é preciso, acima de tudo, um choque de gestão para fazer esses hospitais voltarem a funcionar na sua plena capacidade, dando atendimento para a população. Porque, eu repito, não tem nada de graça, tudo está sendo pago. O poder público é que tem o dever de devolver para a população aquilo que o povo está pagando. Prefeitura de São Paulo mudou de estratégia, que é acabar com os albergues com mais de 200 vagas para pessoas em situação de rua. Uma conversa, um abraço e uma promessa. Já vamos ajudar, tá bom? Depois de morar em ocupações e passar 4 meses na rua, a Tatiane vai com um filho de 7 meses para um quarto de hotel oferecido pela Prefeitura de São Paulo. O que fez você aceitar esse acolhimento hoje? Principalmente a segurança de ser um local onde a gente pode, nossos filhos, né, nossa família, né? Geralmente os abrigos, a vaga, você vai um dia para um lugar, um dia para outro. Hoje a Prefeitura de São Paulo começou mais um programa para tentar reduzir a população em situação de rua.
46 profissionais oferecem vagas em equipamentos públicos, como abrigos, hotéis e moradias fixas. Uma promessa de mudança na forma de atuar. Na semana passada, depois de uma decisão favorável da Justiça, agentes do município recolheram tendas montadas nas calçadas da cidade. A ação gerou críticas. O que eles fazem é que vem o GCM na frente, mandando recolher tudo, e se não recolher, às vezes ele dá até borrachada, bate mesmo, é sério, eu não estou mentindo, leva tudo. As equipes são multidisciplinares, então tem psicólogo, assistente social, arte, educador, entre outros profissionais, justamente com o objetivo de tornar essas abordagens contínuas e mais humanizadas. Hoje de manhã, na prática, o que a gente observou é que a maioria recusou o atendimento. E as famílias que aceitaram foram com a promessa de que vão para centros de acolhimento da prefeitura ou hotéis sociais com vaga fixa. As políticas públicas voltadas para a população em situação de rua tradicionalmente previam apenas vagas, leitos nos espaços assim chamados albergues, nossos centros de acolhida, que inclusive também estão sendo transformados. Aqueles centros de 500, 600, 700 pessoas, a determinação do prefeito Ricardo Nunes é que, no mais curto espaço de tempo, nós possamos diminuir esses centros com capacidade para no máximo 200 pessoas, que é o que a gente vem fazendo, e ampliando o número desses centros da cidade. Da mesma forma a gente está fazendo com a abordagem, uma abordagem mais próxima, ainda mais humanizada, na busca de um vínculo mais permanente. A capital tem cadastradas no CadÚnico mais de 52 mil pessoas em situação de rua. A história do Ivan mostra a complexidade da situação. Ele já morou em albergue e não se adaptou às regras. Agora vai tentar de novo em um hotel permanente. A nossa motivação na rua é muito pouco para seguir a vida. Aí o que acontece? É só bebida, drogas. Ter uma vaga fixa num hotel, num abrigo já ajuda? Não, já ajuda, com certeza. Aí a gente vai ali, arruma um emprego ali e tal. O ânimo assim para poder seguir em frente, eu não perdi e nem quero perder. É isso, né? Tem que ter um esforço coletivo da sociedade inteira, porque é o resgate da dignidade do ser humano. Então é uma força-tarefa mesmo que tem que ser montada, porque o objetivo é uma missão humanitária, tirar as pessoas desse sofrimento aí das ruas. E foi identificado agora há pouco o corpo de mais uma vítima do naufrágio que aconteceu esse fim de semana em Bertioga, litoral de São Paulo. 9 pessoas foram resgatadas com vida. A repórter Luciana Moledas tem outras informações e conta ao vivo agora aqui pra gente. Boa tarde, bem-vinda, Luciana. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. O corpo que foi encontrado ontem à noite na Prainha Branca, em Guarujá, cidade vizinha aqui de Bertioga, é de Edson Yashinaga. Era o último desaparecido do naufrágio que aconteceu na sexta-feira. A filha dele esteve no IML e fez o reconhecimento e com a identificação, o Corpo de Bombeiros encerrou oficialmente as buscas. Outros 2 turistas que estavam na embarcação também morreram. Júlio César Vicente, de 66 anos, e Wilson Roberto Pereira, de 68. A embarcação saiu de Bertioga na sexta-feira de manhã para pescar com 9 turistas e 3 tripulantes. Eles voltariam no sábado, mas por causa do mau tempo, eles decidiram antecipar a volta. Mas na sexta-feira à noite, quando já se aproximavam aqui da praia, cerca de 1 quilômetro da praia, o barco foi atingido por fortes ondas e a embarcação acabou afundando. A Capitania dos Portos informou que vai instaurar um inquérito para apurar o acidente. Trali. Obrigado, Luciana. Tristeza, né? Tragédia. Bom trabalho aí para você. Polícia de São Paulo identificou os funcionários e visitantes do Ski Park que podem prestar esclarecimentos em relação a um acidente no tobogã do parque, que fica na cidade de São Roque. Neste fim de semana, uma professora foi arremessada para fora do brinquedo e, infelizmente, morreu. O parque está fechado desde sábado, o dia do acidente. Na porta, cartazes de luto. A polícia usou os primeiros dias de investigação para identificar testemunhas.
e agora afirma já ter uma lista de funcionários do parque e turistas que viram o acidente. Eles vão ser ouvidos, mas a polícia ainda não disse quando começam os depoimentos. O objetivo da investigação é saber por que Luciana Morgado Serri Teixeira saiu da pista do tobogã e foi arremessada contra uma grade de proteção fora do tobogã. A professora, de 42 anos, descia com o filho de 7 anos no colo. Os dois foram socorridos por funcionários, mas a mãe não resistiu ao choque. O filho, com ferimentos no rosto, foi levado para um hospital na cidade onde fica o parque, São Roque. Esta mulher viu o acidente com Luciana e o filho. Passou pela lombadinha, só que acho que a velocidade estava muito alta, e eles voaram e toparam assim com uma estrutura de ferro que tem entre o tobogã e o teleférico. E foi um barulho horrível, foi uma cena horrorosa e todo mundo ficou parado, todo mundo. Nós estávamos em umas 5 pessoas ali. E aquele meio segundo de silêncio, ela não se levantou. Eu vi o menino, fui correndo em sentido menino e abracei ele, ele me olhava, ele falava, e agora, o que vai acontecer agora? Eu vou ter que levar ponto? E ele estava todo desfigurado. A polícia vai começar a ouvir primeiro os funcionários que socorreram a professora. Os visitantes que viram o acidente devem prestar depoimento depois, mesmo à distância. Peritos já analisaram o tobogã e devem entregar o resultado em 45 dias. Eles avaliam se o brinquedo tinha algum defeito ou estava sem manutenção. Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia esteve no parque pela manhã. Os fiscais vão analisar se o parque cumpre as orientações de segurança. Em nota, o Ski Park informou que vai colaborar com as investigações. A professora dava aulas numa escola particular em Campinas. As aulas foram suspensas. No velório, hoje em Campinas, o coordenador do colégio onde Luciana dava aula lembrou da colega. Deixou um legado, né, tanto para os alunos, professores, monitores que se espelhavam nela como professora. E assim, a gente está muito triste, muito abalado aí com essa situação. O corpo de Luciana vai ser enterrado à tarde. Nossos sentimentos aí para a família, e o parque tem a obrigação, né, agora de prestar todo o socorro, toda a ajuda necessária, né, para a família da professora. Os cuidados aí com o filho que está internado, enfim, indenização, tudo que for necessário para tentar amenizar essa tragédia. Serviços de resgate da França encontraram um 6º corpo, vítima de uma avalanche ontem à tarde nos Alpes. E aí os socorristas encerraram as buscas. Olha só, o momento em que a neve se solta e rola montanha abaixo foi registrado num vídeo. Uma estação de esqui perto dali publicou as imagens nas redes sociais. A avalanche cobriu uma área extensa, cerca de 1 quilômetro aí por 500 metros, e uma altitude aí de 3.500 metros, perto da famosa região de Mont Blanc. As causas ainda estão sendo investigadas. Segundo as autoridades, não tinha nenhum alerta meteorológico antes dessa neve toda começar a descer. É uma região de Alta Saboia, né? E essa região disse aí que as 6 vítimas esquiavam fora da pista e 2 eram guias de montanha. Fala agora de milhares de colonos israelenses que participaram de uma marcha no território ocupado da Cisjordânia em apoio aos assentamentos de Israel e contra a recente onda de violência na região. Manifestação que tem apoio de 2 ministros que são líderes da extrema-direita do país. Vamos ao vivo com o nosso correspondente na Europa, o Rodrigo Carvalho. Rodrigo acompanha o assunto e traz para a gente aí como é que está a tensão nessa região toda do Oriente Médio. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo. Você fala ao vivo aí de Londres. Salve, Trali. Boa tarde para você e para todo mundo. Antes, só explicar. Colonos israelenses são as pessoas que vivem em assentamentos judaicos. Comunidades construídas por Israel em território palestino depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. A ONU, por exemplo, considera esses assentamentos ilegais. Esse é um conflito histórico. Recentemente, países aqui da Europa pediram que Israel interrompa a expansão nos assentamentos na região. A manifestação de hoje, a favor da expansão nos assentamentos e também contra a recente onda de violência, teve o apoio de 2 líderes da extrema-direita israelense, que são ministros do governo conservador de Benjamin Netanyahu.
Essa crise histórica entre palestinos e israelenses tem sempre ondas, picos de violência. Um mês atrás, por exemplo, uma dessas ondas fez 6 países aqui da Europa emitirem um comunicado conjunto, e governos de diferentes correntes ideológicas, do conservador britânico ao socialista espanhol. Foi um texto que condenou os ataques palestinos na Cisjordânia e, ao mesmo tempo, pediu que Israel interrompa a expansão nos assentamentos e criticou a intenção de Israel de legalizar alguns assentamentos. Vamos ver agora mais detalhes sobre a nova onda de tensão. Hoje, um adolescente palestino morreu numa operação militar de Israel. A mais recente vítima desse conflito histórico tinha 15 anos só. Mohamed Balhan sofreu ferimentos de bala na cabeça, no tórax e no abdômen. A operação militar de Israel que matou o adolescente aconteceu perto da cidade de Jericó. Militares israelenses disseram num comunicado que a operação era para prender palestinos suspeitos de envolvimento em ataques recentes. E que eles, os militares, foram recebidos com violência. O pai do adolescente morto viveu uma cena traumática. Eu tinha acabado de sair de casa quando vi forças militares de Israel de um lado e de outro, pessoas atirando pedras. Depois de levar um palestino ferido para uma ambulância, o pai viu um outro jovem caído no chão. Era o filho dele. Atiraram na cabeça dele, disse a tia do adolescente. O que vai acontecer com o nosso povo? O que vai acontecer conosco? Ontem, palestinos enterraram outra vítima, um homem que foi morto pelas forças de Israel na Cisjordânia ocupada. A ONG internacional Human Rights Watch já acusou Israel de apartheid e perseguição contra o povo palestino, considerados crimes contra a humanidade. Também há vítimas israelenses nessa nova onda de violência. Na semana passada, em ataques atribuídos a militantes palestinos, morreram um turista italiano em Tel Aviv e 2 britânicas na Cisjordânia. Maya e Irina, de 20 e 15 anos, eram cidadãs de Israel e do Reino Unido. Segundo as forças israelenses, o carro em que elas estavam foi baleado por um suposto atirador palestino. Autoridades de Israel dizem que estão tentando rastrear o homem. No velório das 2 jovens, amigos e parentes estavam muito abalados. O pai, que perdeu 2 filhas, disse ontem no velório: Maya e Irina, vocês nos inspiraram, vocês nos amaram e nós vamos amar vocês para sempre. Agora à tarde foi confirmada a morte da mulher dele, mãe das jovens, que estava no hospital em estado grave. Essa recente escalada de tensão começou na última terça-feira, quando muçulmanos se reuniram na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para celebrar o Ramadã, mês sagrado para o islamismo. Tanto muçulmanos quanto judeus consideram o local sagrado. Depois das rezas, houve confronto entre policiais israelenses e fiéis palestinos. Israel alegou que manifestantes mascarados tinham levado fogos de artifício, pedras e paus para a mesquita. A violência entre israelenses e palestinos vem aumentando esse ano. Desde janeiro, morreram pelo menos 19 israelenses e estrangeiros e mais de 90 palestinos. A China concluiu hoje os 3 dias de exercícios militares em torno de Taiwan. Pequim começou as simulações depois que a presidente de Taiwan se encontrou com a presidente da Câmara dos Estados Unidos. Vamos até Nova York conversar com a nossa correspondente, a Candice Carvalho. Boa tarde e muito bem-vinda, Candice. O que é que você destaca para a gente em relação a essa crise aí, nessa tensão também em torno da ilha de Taiwan? Mais uma crise, né, Trali? Prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Trali, o governo da China disse que o exército do país simulou ataques com precisão contra a ilha de Taiwan. Hoje foi o 3º e último dia de exercícios militares. O Ministério da Defesa taiwanês contou pelo menos 12 navios de guerra e também 91, quase 100 aviões militares da China ao redor da ilha de Taiwan. A TV estatal chinesa disse que aviões com capacidade nuclear, que estavam transportando mísseis reais, fizeram parte dos exercícios. Isso foi hoje, né? Porque ontem, no domingo, foram 70 aeronaves e mais 11 navios chineses que foram contados pelo Ministério da Defesa de Taiwan.
Quer dizer, isso coloca uma pressão imensa sobre Taiwan, sobre os taiwaneses. Essa é a segunda vez em menos de um ano que a China conduz exercícios militares como uma maneira de retaliar a ilha de Taiwan. A primeira, eu lembro que rapidamente, foi em agosto do ano passado, depois que a então presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, fez uma visita a Taiwan. E, embora a China já tenha conduzido exercícios militares no Estreito de Taiwan no passado, antes esses exercícios eles não eram tão agressivos. A situação de Taiwan é uma situação delicada. De um lado, a ilha tem um governo autônomo e também democrático. Do outro, a China entende que Taiwan é parte do seu território. E a China também rejeita qualquer relação diplomática que países como os Estados Unidos tenham com Taiwan. Os Estados Unidos, embora não reconheçam Taiwan como um país independente, defendem a soberania da ilha. E, como resultado, a China acaba usando a força para intimidar qualquer contato de Taiwan com a comunidade internacional. Tralli. Muito bem, Candice. Obrigado aqui pelas explicações e, mais uma vez, um excelente trabalho para você aí nos Estados Unidos. Pentágono, Departamento de Defesa americano, está avaliando os danos provocados na segurança nacional e também em países aliados, depois que documentos secretos da inteligência dos Estados Unidos vazaram para a internet. Vamos conversar sobre tudo isso ao vivo agora com o Felipe Coalho, correspondente também nos Estados Unidos. Felipe, bem-vindo, boa tarde. Esse assunto está dando o que falar, com repercussão no mundo todo. O que preocupa é que vários desses documentos revelam até mesmo fraquezas militares da Ucrânia lá na guerra, depois da invasão russa e especialmente nos momentos mais recentes. E agora, Felipe, quem é que vazou tudo isso e o que vai acontecer? Bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Trata-se do maior vazamento de documentos sobre a guerra na Ucrânia. São 100 páginas de informações coletadas pelo Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Boa parte por meio de conversas que foram grampeadas e sugerem que os americanos espionaram países adversários como Rússia e a China, mas também aliados como a França, a Ucrânia, Israel e a Coreia do Sul. Em um dos documentos, o Pentágono alerta que o estoque de munição do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia deve acabar no início de maio se o combate continuar no ritmo que está. Depois que esse escândalo veio à tona, o governo americano começou uma grande operação de controle de danos. O Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal para apurar o caso, que conta com a ajuda do FBI. A ideia é tentar descobrir o quanto antes a origem desse vazamento e evitar novos parecidos. Mas para muitos analistas, o estrago maior já foi feito. Mostrou para o mundo que, além de espionar outras nações, a inteligência americana não consegue guardar seus segredos. O governo da Coreia do Sul diz que está primeiro checando a autenticidade desses documentos para aí sim decidir o que fazer. No fim do mês, Joe Biden vai receber o presidente sul-coreano na Casa Branca e o assunto, claro, deverá ser tratado. Confirmar a autenticidade desses documentos e descobrir a origem desse vazamento é agora a prioridade dos americanos, como a gente vê neste momento na reportagem. Os documentos começaram a aparecer na internet ao longo das últimas semanas, mas foi na sexta-feira passada que o maior volume foi divulgado. Fotos de documentos, muitos classificados como ultra-secretos, surgiram em redes sociais e aplicativos de troca de mensagem. Segundo especialistas, as evidências apontam para um vazamento proposital e não de uma ação hacker. As imagens sugerem que as fotografias foram tiradas às pressas. Ex-funcionários da inteligência americana que revisaram o material dizem que é provável que um memorando confidencial usado numa reunião tenha sido guardado. Alguém pode ter dobrado o documento e colocado-o no bolso. Depois, retirado os papéis de uma área segura para que eles fossem fotografados. O jornal The New York Times teve acesso aos papéis, que trazem informações detalhadas sobre as forças russas e ucranianas entre os meses de fevereiro e março deste ano. Segundo a reportagem, os documentos descrevem militares russos esgotados, lutando com um aparato militar comprometido.
Outro trecho revela que a inteligência americana obteve antecipadamente a informação de um plano do Ministério da Defesa russo para lançar mísseis contra o exército ucraniano nas cidades de Odessa e Mykolaiv, no dia 3 de março. A reportagem diz que quase todas as agências de segurança da Rússia foram espionadas de alguma forma pelos Estados Unidos. Além disso, informações confidenciais de países aliados dos americanos também aparecem nas publicações, como dos governos de Israel, Coreia do Sul e Emirados Árabes. Quem vazou e a intenção desse vazamento ainda são um mistério. Será que vão descobrir? 2 dos principais advogados de direitos humanos da China foram condenados hoje a 14 e a 12 anos de cadeia. Essa pena está entre as sentenças mais longas aplicadas contra ativistas chineses nos últimos anos. Vamos lá, são eles, olha, os advogados Ding Jiaxi e Xu Ziyong, que foram acusados de subversão dos poderes do Estado. Eles já estavam presos tinha mais de 3 anos. Os dois são figuras importantes do movimento dos Novos Cidadãos, que busca combater a corrupção e garantir que direitos civis sejam respeitados. Desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder, a China reprimiu duramente movimentos como esse. Centenas de advogados de direitos humanos já foram detidos. E um tiroteio deixou 5 mortos num banco na cidade de Louisville, nos Estados Unidos. 8 pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe direito o que foi que aconteceu por lá. A polícia de Kentucky informou ter recebido um chamado de uma ocorrência no começo da manhã. E aí diz que quando os policiais chegaram, o suspeito ainda estava atirando. E de acordo com a polícia, ele morreu no local. Não ficou claro ainda se o atirador está incluído entre os 5 mortos. E todas as vítimas morreram dentro da agência bancária. Outras 8 pessoas foram levadas para um hospital perto dali. 2 estão em estado grave, entre elas um policial. E ainda hoje, no balanço de 100 dias de governo, o presidente Lula afirmou que as novas regras para o controle das contas públicas serão aprovadas e ele voltou a criticar a taxa de juros. E a seguir, falta estrutura para estudantes e professores de aldeias indígenas na região da Ilha do Bananal, no Tocantins. Em Mato Grosso, a polícia está em busca de uma quadrilha que levou terror a uma cidade no norte do estado. Nós voltamos já já com muito mais aqui.
Estamos de volta, sempre ao vivo com você, 2 horas mais 6 minutos agora, pelo horário de Brasília. Polícia de Mato Grosso procura pelos criminosos que tocaram o terror na pequena cidade de Confresa no fim de semana. Quadrilha atacou o quartel da Polícia Militar, botou fogo em carros e atirou para todo lado, ferindo um morador. Por terra, as equipes da Força Tática e do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, buscam pelos criminosos. Aeronaves também auxiliam na operação. Nas ruas da cidade, as marcas do ataque de ontem, em plena luz do dia. Criminosos fortemente armados invadiram o quartel da Polícia Militar. Um policial foi feito de refém enquanto a quadrilha roubava armas e munições. Durante o ataque, os bandidos ainda botaram fogo neste carro, estacionado em frente ao batalhão. Eles ainda incendiaram carretas para bloquear a entrada da cidade. O tenente Gomes Pereira recebeu o chamado para incêndio e foi até o local. Quando chegou lá, encontrou alguns integrantes da quadrilha. Verificamos que eles estavam com fuzis e outros armamentos pesados, então nos abaixamos, onde foi efetuado 5 disparos contra a nossa viatura. Os pneus da viatura foram atingidos e o tanque de água. Foi um momento de tensão, no qual eu particularmente me encontrava dentro da viatura, junto com o cabo Paluan, e ficamos muito nervosos naquele momento, né? Achamos até mesmo que poderíamos perder as nossas vidas ali. Os criminosos também invadiram a sede de uma empresa especializada no transporte de valores. Eles usaram explosivos na tentativa de chegar até os cofres, mas, segundo a polícia, não conseguiram levar algum dinheiro. Em outro ponto da cidade, um homem foi baleado e encaminhado ao hospital municipal. Uma moradora contou que conseguiu abrigo no hospital. O pessoal que estava por lá de fora passou todo mundo para dentro, as polícias ficou na porta do hospital aqui e nós todo mundo aqui dentro. No desespero, só escutando tiro, rajada, bomba, e a gente não sabia de que lado. Os telefones, teve um momento que os telefones não funcionaram, né? Por uns 10 minutinhos e ficou tudo fora, sem internet, sem telefone, sem nada. Depois tudo voltou normal. Mas foi assim, aterrorizante, angustiante. Com a operação em andamento, a Secretaria de Educação de Confresa confirmou que as aulas nas redes municipal, estadual e particular do município foram suspensas. Cidades vizinhas também liberaram os alunos por questão de segurança. Repórter Gustavo Nolasco chegou agora há pouco à cidade de Confresa. Vamos para lá ao vivo. Gustavo, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde para você, Trali. Boa tarde a todos. Nós estamos na lateral da empresa de valores que foi atacada pelos criminosos. Eles entraram por um buraco ali na parede e o local ficou completamente destruído pela ação dos explosivos. Neste momento, os funcionários trabalham na limpeza desse material, porque esse lugar foi liberado agora há pouco pela polícia, já que existia a possibilidade de risco de explosivos ainda no local. A força dessa explosão destruiu aqui ao meu lado a sede social de uma igreja. Crianças usam esse espaço e, inclusive, neste momento, Trali, moradores colocam lonas em cima das casas, já que os telhados também caíram. Vários moradores ficaram feridos por estilhaços. Os criminosos conseguiram fugir. As equipes da Força Tática e do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, fazem buscas aqui na região e as polícias de Goiás, Tocantins e Pará também devem ajudar nas buscas. E olha só, como você viu na reportagem, um homem que foi baleado chegou a ser internado, mas ele já recebeu alta e passa bem. Trali. Obrigado, Gustavo, pelas informações ao vivo. As forças de segurança agora têm obrigação de se unir para capturar essa quadrilha, né? É Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, se possível, né? Todas unidas aí para ir para cima dessa quadrilha que fez isso na cidade. Bom trabalho para você. Parentes e advogada das 2 brasileiras presas por tráfico internacional de drogas na Alemanha embarcam hoje para Frankfurt. Para a Polícia Federal do Brasil, as 2 são inocentes. Uma investigação que já prendeu 7 pessoas mostra que uma quadrilha trocou as bagagens das passageiras por malas recheadas de cocaína. As imagens da ação dessa quadrilha foram reveladas ontem pelo Fantástico. Faz 37 dias que o apartamento em Goiânia está vazio. É aqui que moram Cátia, na Bahia, e Jeane Paolini, casadas há 12 anos.
Lorena, a irmã de Kátina, tem vindo sempre para organizar tudo. Desde que a Kátina e a Jeane foram presas lá na Alemanha, a família que vive aqui em Goiânia tem encontrado dificuldades para saber notícias sobre as duas. Os dramas que elas estão vivendo dentro da prisão e também a esperança de conseguirem voltar aqui para o Brasil estão sendo relatados em cartas como essa. Ficamos umas 4 horas algemadas pelos pés e pelas mãos, como criminosas. Fomos obrigadas a entregar todos os nossos pertences, nossos agasalhos. Passamos por revista íntima, fomos humilhadas, passamos frio, ficamos sem comer e faziam piadinhas do nosso sofrimento. E por fim nos mostraram as nossas malas. E não eram as nossas malas. A personal trainer Kátina e a veterinária Jeane foram presas assim que desembarcaram no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Segundo a Polícia Federal, as etiquetas das malas delas foram trocadas dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior do país, por outras 2 cheias de cocaína. Mas a Polícia Federal conseguiu comprovar que aquelas passageiras são inocentes, indicando quem seriam realmente os culpados do fato do crime ocorrido. Ontem, o Fantástico mostrou que tudo aconteceu na área restrita de Guarulhos. As câmeras de segurança filmaram funcionários retirando as etiquetas das malas das goianas e colocando em outras 2, onde estavam a droga. As imagens também mostram 2 mulheres, ainda não identificadas, despachando as bagagens com a cocaína em guichês que estavam fechados. A quadrilha pega as malas com drogas e as despacham para a Alemanha, com as etiquetas com os nomes de Kátina e Jeane. Nós temos vídeos, nós temos depoimentos, nós temos registros fotográficos, vários elementos probatórios nos levaram à conclusão de que sim, de que elas não tiveram participação nessa tráfico internacional de drogas. Semana passada, a Polícia Federal prendeu 7 pessoas acusadas de participação no esquema. O Brasil enviou documentos e os vídeos da investigação para a Alemanha. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, isso é o que mais comove a gente, porque elas tomaram todos os cuidados, elas fizeram o despacho corretamente. Hoje, durante a sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou sobre a prisão das brasileiras e defendeu a participação do Brasil na Eurojust, a agência da União Europeia para a cooperação em justiça criminal, que ajuda na solução de crimes internacionais. Creio que a mera comunicação nossa do Ministério Público Brasileiro com a Eurojust e o Ministério Público Alemão já poderia ter superado esse assunto. E as 2 brasileiras não ficariam a mais 15 dias ou 1 mês presas indevidamente. A advogada das brasileiras, juntamente com a mãe de Jeane e Lorena, a irmã de Kátina, embarcam hoje para a Alemanha para acompanhar o caso. A gente acredita que essa denúncia vai ser arquivada e que elas logo estarão de volta aqui no Brasil, aqui na casa delas, fazendo o que elas mais gostam, né, que é estar entre amigos, estar entre família, trabalhando e fazendo bem às pessoas. Agora, você se coloca no lugar, né, das pessoas que passam por isso. Você já imaginou o sofrimento, a aflição, né? Você faz tudo direitinho, não descuida da bagagem, faz o procedimento, né, despacha a mala lá no guichê da companhia aérea, no check-in e tal, acha que está tudo bem. Quando chega no destino, acontece isso, né? Porque é uma quadrilha dentro do aeroporto, na área restrita, na área de segurança, na área proibida para o público, troca a mala e bota uma mala cheia de cocaína como se fosse sua. Polícia ainda não sabe por que os criminosos escolheram as malas dessas 2 mulheres de Goiânia e onde foram parar as malas originais delas, despachadas, portanto. Também não se sabe quem estava esperando as bagagens com as drogas lá na Alemanha. O Itamaraty diz que não dá detalhes de casos específicos, mas falou que o consulado brasileiro em Frankfurt está prestando assistência às brasileiras. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo diz que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. Nós somos então atrás da Latam,
que informou que acompanha o caso com a máxima prioridade e que tem colaborado com as investigações desde que foi contatada pelas autoridades, prestando também apoio às famílias das passageiras. E disse também que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à companhia, que vai continuar acompanhando os desdobramentos das apurações e que condena veementemente o que aconteceu. A defesa de Eduardo dos Santos, flagrado pegando as malas, negou o envolvimento dele no esquema. O advogado de Pedro Venâncio, que fez a troca das etiquetas, não retornou o nosso contato. Tem muita coisa ainda para ser esclarecida nesse episódio e tomara que a Polícia Federal, junto, com polícias internacionais, consiga esclarecer tantas perguntas ainda que estão sem resposta. Prefeitura de Blumenau antecipou as férias escolares na rede municipal. Nesta semana, os alunos não vão ter aulas, elas só voltam na próxima segunda-feira, dia 17. E o objetivo é contratar, em caráter de emergência, seguranças particulares para as escolas, para as creches também da cidade. Você acompanhou aqui na quarta-feira passada, infelizmente, um homem invadiu uma creche e matou 4 crianças de maneira covarde. Em São Paulo, as aulas começaram a ser retomadas na escola que sofreu outro ataque covarde. 2 semanas atrás, um estudante matou uma professora e atacou outras pessoas. Os alunos foram recebidos por equipes multidisciplinares. Escola Estadual Tomásia Montoro foi reformada. Professora Elizabeth Tenreiro, assassinada no ataque, tinha 71 anos. O agressor ainda feriu outras 3 professoras e um aluno antes de ser apreendido pela polícia. E durante toda a semana, os alunos vão participar de rodas de conversas. A Secretaria da Segurança Pública disse que a ronda escolar também foi reforçada. Fundamental, dar toda a assistência psicológica para os alunos, para os professores, para os funcionários da escola, para que todo mundo consiga se livrar desse trauma o quanto antes. No Tocantins, falta estrutura para estudantes e professores de aldeias indígenas na região da ilha do Bananal. As lições nas escolas das aldeias do povo javaé são na língua originária Inã e também em português. São dezenas de comunidades espalhadas por toda a ilha do Bananal, sudoeste do Tocantins. 5 ledan, aí não café não merecia, 10 emprestado arimana, 5 ledan. Nessa sala, as paredes de madeira só existem porque foram feitas pela comunidade. Quando chove, os livros molham e no verão é muito quente. Quando o calor está bastante, que a gente não aguenta dentro da sala de aula, a gente vai para debaixo dos paus ali na sombra, aí começa a dar aula lá na sombra, porque lá está ventilando, né? Na aldeia Taimã, que fica na mesma região, muitos exemplares de livros dos anos anteriores se perderam por causa das condições de armazenamento e os alunos precisam dividir material. Na Marani-Rauá, a situação é ainda mais crítica. Com um número crescente de alunos, a aldeia Marani-Rauá teve que improvisar outras 2 salas e as paredes foram feitas assim, com arame farpado e esses sacos. Isso aqui é o pedaço de quadro que os professores ainda têm. E esses tecidos aqui, que até estão rasgados, ajudam a fechar o ambiente. Os livros ficam suspensos nessas condições. Toda a região é cortada por rios e lagos. Maria Tereza é professora numa das escolas e conta que nem ela nem as colegas recebem equipamentos de segurança para chegar de barco nas aldeias. Não tem colete, não, é só segurar nas mãos de Deus, atravessar para lá e para cá e chegar aqui. A escola que ela trabalha fica na aldeia Imoti 2. Só há uma sala que foi dividida no meio com palha de babaçu. De um lado ficam as crianças da alfabetização e do outro aqueles que estão terminando o ensino fundamental ou estão no ensino médio mesmo. Todos têm aula ao mesmo tempo. Mesmo as aldeias que têm estrutura enfrentam problemas. Na aldeia Cachoeirinha até há uma escola de tijolo, mas as salas estão fechadas porque não há professores suficientes. Falta 2 professores, tem que contratar urgente, porque alunos estão precisando. Cada vez mais aluno está aumentando, né?
Secretaria da Educação de Tocantins afirmou em nota que 4 escolas indígenas na Ilha do Bananal já foram reformadas e que outras 6 escolas estão sendo reestruturadas. A Secretaria afirmou também aqui para o Jornal Hoje que está investindo mais de 10 milhões de reais em reformas das escolas indígenas em todo o Tocantins e que os estudantes já receberam material do Programa Nacional do Livro Didático. Tem que também contratar professor, né? Investir na capacitação, na qualificação, né, do ser humano, das pessoas que vão tomar conta dessas crianças todas. E no Rio, uma situação que se repete há décadas, sujou a praia de Copacabana neste fim de semana. Quem vê esse sol, essa paisagem, esse mar, nem diz que é a mesma praia. Durante o feriado, Copacabana, na zona sul do Rio, deixou uma péssima impressão em cariocas e turistas. Culpa da sujeira de uma água imunda que vazava, contaminando a areia e o mar da praia mais famosa do Brasil. Eu sou de São Paulo, acabei vindo para cá, estava dando uma passeada, né, pelo centro, agora vim para cá e aí fico um pouco triste de ver essa cena, né? É o que os cariocas chamam de língua negra. Uma mistura de água com esgoto que vira e mexe aparece nas praias da cidade. Problema que se repete há décadas. Depois da chuva fica assim? Sempre. Sempre. A água está totalmente, quando chove, fica água escura. Na praia vizinha do Leme, aconteceu a mesma coisa. A gente viu que ia ter o esgoto e a gente decidiu voltar pelo calçadão para dar a volta aqui, desviar do esgoto. Depois que a água baixou, as máquinas vieram e juntaram uma grande quantidade de areia na saída da galeria. O problema, por enquanto, está escondido, mas não está solucionado. Os especialistas dizem que esse fenômeno é provocado por uma combinação de chuvas fortes, falta de saneamento e despejo clandestino de esgoto. A galeria de águas pluviais, teoricamente, ela deveria transportar apenas água da chuva, né? Não é difícil mapear onde ocorre isso, não é difícil medir que tipo de poluição está ali envolvida, né? O que seria, então, fruto desses investimentos, seria justamente fazer um cinturão para coletar essas águas e drenar ela para uma estação de tratamento. Quem conhece o Mar de Copa diz que a espuma que apareceu boiando hoje cedo ainda é reflexo da sujeirada que desagou aqui no fim de semana. Imagina ter que dar aulas de natação quando a praia está assim. O Luan diz que é impossível. Quando acontece isso, a gente dá aula aqui mais ou menos na calçada, no quiosque, mas natação é zero chance. É uma das praias mais conhecidas no mundo e não ter um tratamento como deve ser é muito triste. É muito triste mesmo, né? A Águas do Rio, concessionária responsável pela água e esgoto, afirmou que desde o começo da operação, em novembro de 2021, tem atuado em conjunto com os governos estadual e municipal no combate ao lançamento irregular de esgoto na rede de drenagem. E diz também que tem feito a limpeza e o desassoreamento das galerias. Mas está mais do que claro que precisa mais, né? Precisa se unir de fato aí as autoridades, ir atrás de quem despeja esgoto clandestino, fazer rede de coleta, fazer o tratamento disso tudo, para que não fique sujando a água do mar desse jeito. E a seguir, no balanço de 100 dias de governo, o presidente Lula afirmou que as novas regras para o controle das contas públicas serão aprovadas e ele voltou a criticar a taxa de juros. A produção e a venda de veículos no Brasil tiveram forte alta em março na comparação com fevereiro. A ajuda também que chega de trem para as famílias atingidas pelas enchentes no Maranhão. E para você, a previsão do tempo para todo o Brasil. Nós voltamos daqui a pouco.
Voltamos, quase 2h30 agora pelo horário de Brasília. Sempre agradeço muito a sua companhia aqui no Jornal Hoje. Produção de veículos subiu 20% em março em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas cresceram 35,5% em março, quando a gente faz uma comparação com o mesmo período de 2022. A Anfávia explicou que essa alta se deu porque a base de comparação é muito baixa, já que em março do ano passado faltavam carros nas concessionárias. O presidente Lula defendeu hoje a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e voltou a criticar a taxa de juros no país. As declarações foram feitas num evento que marcou os 100 dias de governo. Na internet, o texto destaca 250 realizações. Como parte da data simbólica, o presidente Lula convocou os 37 ministros para uma cerimônia no Palácio do Planalto. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que acumula a pasta do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e os líderes do governo no Congresso também participaram. Nos discursos, o governo procurou demonstrar que está conseguindo ter uma marca da união e da reconstrução, que é o lema do terceiro mandato de Lula. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo está apenas no começo. Geraldo Alckmin afirmou que foram 1000 dias em 100. Coube a Lula fazer um retrospecto mais detalhado e apresentar as metas para o futuro. Lula começou por relembrar o ataque golpista de 8 de janeiro, que marcou o início do mandato, e reforçou a importância da democracia. Não se constrói um país verdadeiramente desenvolvido sobre as ruínas da fome, dos ataques à democracia, do desrespeito aos direitos humanos e da desigualdade de renda, raça e gênero. Não se chega a lugar nenhum deixando para trás a metade mais sofrida da nossa população. Lula prometeu o fim das filas na Previdência e anunciou que vai exigir a carteira de vacinação em dia para quem pretende entrar no Palácio do Planalto. Entre o discurso lido e falas improvisadas, o presidente fez um aceno à classe média, dizendo que a reforma tributária vai aliviar a carga de impostos para esta parcela da população. E fez questão de elogiar o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem pessoas que não precisam tanto do governo, setores médios da sociedade. É só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, que eles precisam um pouco da gente. Estamos trabalhando em uma reforma tributária
que corrija as distorções históricas de um sistema de tributação regressivo e injusto para os brasileiros e os entes federados, e cria um ambiente muito mais dinâmico e descomplicado para o setor empresarial. Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam, porque certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Lula disse que está confiante de que o Congresso vai aprovar o novo marco fiscal do país, que traz as regras para o equilíbrio das contas públicas. Tenho certeza que vai ser aprovado e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta. E voltou a criticar a atual taxa de juros do país, de 13,75%. É muito alta a taxa de juros. Continuo achando que estão brincando com o país. Brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer. No discurso de pouco mais de uma hora, Lula citou novas medidas que o governo quer tomar em áreas como saúde e educação. No meio ambiente, disse que o Brasil vai voltar a ser referência mundial em sustentabilidade. Nós temos um compromisso até 2030 de chegar ao desmatamento zero na Amazônia. Eu sei que não é uma tarefa fácil, até porque a Marina ainda está numa fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que a gente possa voltar a ter um padrão de fiscalização que a gente tinha há 10 anos atrás. Então é importante que as pessoas compreendam que as coisas não são fáceis, mas que nós vamos cumprir. O evento dos 100 dias é a última agenda pública do presidente antes da viagem à China. A comitiva presidencial embarca amanhã. A viagem estava marcada para março, mas teve que ser adiada porque Lula contraiu uma pneumonia. Áreas isoladas por causa das chuvas no Maranhão, onde já faltavam itens básicos no comércio, começaram a receber mantimentos por trem. Ainda assim, a dificuldade é muito grande nas 64 cidades onde os rios subiram e provocaram alagamentos. O trem leva combustível e alimentos até Alto Alegre do Pindaré, no oeste do Maranhão. As mercadorias vão pelos trilhos porque a estrada de acesso à cidade está alagada. Desde a semana passada, os moradores reclamavam a falta de produtos básicos. Já estávamos comprando combustível a R$ 12 aqui o litro dentro da cidade, por vias de terceiros. Então essa parceria foi muito importante para o bem-estar da população. Na cidade de Presidente Juscelino, a 90 quilômetros de São Luís, o rio também transbordou e invadiu ruas e casas. Em 3 dias, a água avançou 150 metros para dentro dos bairros. Mais de 120 comerciantes foram afetados. Com a ajuda de bombeiros civis e voluntários, quem trabalha nas lojas tenta salvar o que pode. Além das perdas, o prejuízo para todo o comércio que está sem movimento. Toda uma estrutura tem que ser desmontada para ser montada em outro local. As vendas não são as mesmas, que a estrutura não fica as mesmas. Eu acho que enquanto o homem estiver brincando com a natureza, a gente fica pagando essa situação. Algumas famílias precisam deixar as casas porque estão assim, inundadas, mas não conseguem levar os móveis porque não têm onde guardar. É o caso da dona Aparecida. Ela colocou tudo sobre tijolos para evitar que os móveis eletrodomésticos sejam danificados. Muita tristeza, muito ruim. A gente precisar sair da casa da gente e ir para ficar num espaço improvisado, é muito ruim. Ontem, o presidente Lula sobrevoou municípios atingidos pela cheia do rio Mearim. Ele disse que o governo federal atenderá às necessidades do Maranhão. O temporal deixou o Aeroporto Internacional de São Luís sem energia ontem à noite. Um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo, foi cancelado por causa do mau tempo. Em todo o estado, moradores das 64 cidades em situação de emergência enfrentam sofrimento. Um problema que eles ainda não sabem quando vai acabar. O que a gente tem visto é pessoas chorando devido à perca
de sair de casa e muito material, móveis, eletrodomésticos, às vezes estão perdendo muito. Mexe com o quê? Com emocional, com psicológico, com estrutural, né? Com tudo que a gente puder imaginar. Claro, porque você está lidando com o pouco que as pessoas têm, né? Com a vida, com a dignidade do ser humano. Então, para ontem, né, que as autoridades se unam e façam uma força-tarefa para ajudar de fato a população que está sofrendo muito aí com todas essas enchentes e inundações. Não é para amanhã, não, é para ontem. Tem que botar a autoridade na rua para ajudar o povo. E no Pará, um trecho da rodovia BR-010, a Belém-Brasília, está parcialmente interditado desde hoje de madrugada. Olha o drama, ó. Com as chuvas fortes que caíram no nordeste do Pará, um rio transbordou e alagou a pista no quilômetro 314. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que equipes estão lá no local. Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas e os veículos conseguem passar apenas por uma das faixas da estrada. Temporal que atingiu a região também provocou o rompimento de uma rodovia estadual, a PA 253. E equipes trabalham na reconstrução da pista. Você viu o estrago lá, ó. Um pedação do asfalto simplesmente desapareceu, virou um rio. Tiago Scheuer, bem-vindo, boa tarde. Fala, Tralli, boa tarde para você e para você que está em casa também. Tiago passa uma temporada com a gente aqui no JH. Bem-vindo, Tiago. Valeu, Tralli. Tiago, alguma previsão de quando essa chuvarada dá uma trégua nessa região toda? Tem sim, viu, Tralli? Olha só, a partir de quarta-feira essa chuva, principalmente ali entre o litoral do Maranhão e do Rio Grande do Norte, deve diminuir. Ela está sendo provocada ainda por causa daquele corredor de umidade que é comum atuar nessa época por ali. Então, agora à tarde, essa chuvarada continua? Hoje ainda sim, viu, Tralli? Ainda continua, né? Os avisos para temporais vão pegar, inclusive, você vai ver aqui, ó, toda esta área em vermelho. Então, pega aqui Maranhão, Piauí, Ceará também quase o estado inteiro, oeste de Pernambuco, Tocantins e avança aqui pelo Pará também. Essa chuva persistente no Nordeste vem desde março, pelo menos. Em apenas 10 dias de abril, já choveu muito em algumas capitais. Olha só, São Luís já choveu 295 milímetros. Este mês, a média é de 431. Teresina está quase já na média em 10 dias. Choveu 206, média de 265. E Natal também já teve bastante chuva para esses primeiros dias de abril. Em Fortaleza ainda pode chover forte até o fim do dia, viu? Estão previstos 40 milímetros de chuva. Fica abafado, hein? 29 graus. A imagem com bastante nuvem. São Luís também tem bastante chuva até a noite. Você vai olhar aqui com a gente no telão, olha só, 25 milímetros. João Pessoa um pouco menos com 10. Salvador só 5 milímetros. Agora Manaus com 20 milímetros e Belém com 40 também apontam aí para uma atenção nossa. Ô, Tiago, e onde mais a semana começa assim molhada? Vamos falar então sobre Cuiabá. A gente tem imagens, inclusive, gravadas agora há pouco, né? Todo o estado de Mato Grosso, aliás, como é o caso da capital, são pancadas isoladas, podem ser fortes. Cuiabanos estão enfrentando uma tarde abafada, 32 graus. O estado de Minas Gerais todo também tem risco de chuva agora à tarde. Em BH, só 26 graus de máxima. Chuva também no Espírito Santo, em Goiás e no DF, como você vê aqui. Veja que o nosso mapa está bem dividido. Centro-Sul, a partir de Mato Grosso do Sul, também São Paulo e os 3 estados do Sul no tempo firme. Em São Paulo, nada de chuva até a noite. O dia está bem bonito por aqui, desde cedo, céu bem azul, mas mesmo assim máxima só de 25 graus. No Rio também tem sol, com 28 graus de máxima hoje. Curitiba só 23 e Porto Alegre, calor, 30 graus. 30 graus, hein? É. Incrível. Ô, Tiago, e essa semana, o que é que dá pra gente dizer? Vai ter mudança, não tem? Como é que fica? Tem mudança mais pra frente, tá, Tralli? Na quarta-feira, uma nova frente fria avança pelo sul, vai trazer chuva, mas ainda não é chuvarada, tá? Aí, a partir de quinta, a chuva vai engrossar no sul do país, em Mato Grosso do Sul e em parte de São Paulo, com 70 milímetros até em alguns pontos. Por isso, em São Paulo, a chuva volta com mais presença lá no final da semana, na sexta-feira, com 25 milímetros. Veja que na quarta tem uns respingos ou outros, 5 milímetros só. Agora, em São Luís, a chuva já vai caindo, né? De 25 milímetros amanhã, chega a 15 lá na sexta-feira. Deve se manter um pouquinho mais baixo, como eu disse no começo. Boa, Tiago. Valeu? Valeu, brigadão. Isso aí. Vamos juntos encerrar aqui o JH.
Jornal Hoje termina aqui. Logo mais você já pode rever as nossas reportagens no Globoplay. E à noite também as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Obrigado sempre pela sua companhia. Fique em paz.